Lília de Paula, hoje aqui conosco, é terapeuta, palestrante, e nós vamos conversar sobre um assunto muito importante, feridas emocionais. Lília, seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui novamente. Obrigada, Salatiel. É um prazer estar aqui novamente. Lília, muitas pessoas guardam mágoas, traumas, medos, tudo isso se resume em feridas emocionais? Sim, tudo isso coopera para a formação das feridas emocionais. Os traumas que a gente vive, todas as nossas experiências desde a infância, tudo que a gente viu, ouviu, sentiu, colabora para a formação das nossas feridas emocionais. E principalmente os traumas, sim. E trauma, às vezes a pessoa pensa que trauma é algo assim horroroso que aconteceu, algo muito grande, e nem sempre. Às vezes algo que aparentemente parece simples para um adulto, para a criança foi traumático. Então E isso esse gera as trauma, feridas. e esse trauma gera uma ferida emocional que pode ser uma parte sensível na vida dessa pessoa e até impedir dela dar o próximo passo em algo muito importante na vida adulta. Sim, com certeza. Por exemplo, a pessoa que tem a ferida da rejeição, ela não consegue falar não, ela tem medo do julgamento das pessoas, ela busca a aprovação das pessoas, então ela fica limitada. Ela acha que ninguém gosta dela. É aquele tipo de pessoa que às vezes joga uma mensagem no WhatsApp e fala: Nossa, todo mundo é respondido, menos eu, no grupo de um WhatsApp, por exemplo. Tá todo mundo ali no grupo, aí quando ela manda uma mensagem, ninguém responde. Então ela se sente rejeitada. E aí vale lembrar que, às vezes, nem sempre a criança foi rejeitada, mas ela se sentiu rejeitada. Então ela cresce com esse sentimento de rejeição e tem medo de ser rejeitada, então ela busca agradar todo mundo o tempo todo, faz tudo para todo mundo, e isso impede ela de crescer. As feridas emocionais nos trava, nos paralisa. Lília, você citou um exemplo, mas são vários, né? São vários. A rejeição é apenas um. Você poderia mencionar outros casos? Sim, a ferida da traição, por exemplo. A criança que se sentiu traída, ela cresce se sentindo traída, então é como se inconscientemente ela já fosse programada para não confiar. Então é aquele adulto que não confia em ninguém, dorme com o olho aberto e outro fechado, o tempo todo no trabalho acha que alguém vai puxar o tapete dele, é aquela esposa que fica o tempo todo achando que o marido vai trair, que ele está fazendo, ele já está atrasado. Então isso é a ferida da traição, que foi formada lá na infância. Quer dizer que E, pode falar. e isso causa muito sofrimento, né? Porque o medo, Sim, a dúvida, ou a pessoa do caso anterior que se sacrifica para estar sempre agradando porque ela tem medo da rejeição. Então, todas essas situações causam sofrimentos para o dia a dia, né? A vida da pessoa. sim, ela deixa de fazer as coisas por medo de ser rejeitada. A pessoa que tem a ferida do abandono também, por exemplo, ela tem tanto medo de ser abandonada que às vezes num relacionamento amoroso, por exemplo, ou de amizade mesmo, ela abandona antes com medo de ser abandonada. E é um movimento inconsciente. Ela não para pensar e falar: eu vou sair desse relacionamento antes que me abandonem. Então, ela cria situações ali inconscientemente para sair antes de ser abandonado. Ou então vive ali o tempo todo com medo de ser abandonado. Então, isso E isso, gera Lilia, muitas situações desagradáveis no nosso dia a dia, no casamento, na empresa. era isso que eu ia falar. Isso impede que a pessoa cresça profissionalmente, impede que a pessoa consiga construir uma relação sólida, porque requer confiança, porque requer segurança. E se a pessoa não tem, aí fica difícil. Agora, como que faz? A pessoa que está assistindo a gente e ela se identifica com essa conversa, o que é que ela pode fazer para resolver, se libertar disso? Primeiro passo, ela precisa descobrir. Primeiro, ela tem que conhecer as feridas, saber quais são e descobrir quais são as suas feridas, o que machucou, o que doeu, o que faltou. Então, ela precisa se conhecer. E para isso, ela precisa buscar ajuda. Precisa buscar a ajuda de um profissional e saber quais são as feridas dela. Para depois olhar para dentro e dar um novo significado para tudo que ela viveu. Precisa ressignificar isso. Curar essas feridas e essas dores emocionais.
Então, isso Ah, é possível, é simples, é fácil, é possível, é doloroso, mas a gente só sai da dor passando pela dor. Então, é preciso ter coragem para buscar ajuda e preciso ter coragem para olhar para dentro e curar as feridas. agora, a pessoa que está passando por essa situação, ela não normaliza? Para ela isso é natural? Ou ela tem consciência que alguma coisa está errado com ela? Não, a Alguma coisa está maioria não tem errada? consciência, é inconsciente. Ela acha normal, que a vida está seguindo normal, ela não entende por que que ela se sente assim, ela acha, literalmente, ela acha que as pessoas rejeitam ela, né, ninguém gosta de mim, né, então eu preciso fazer isso, eu preciso ela não tem consciência, eu estou fazendo isso para agradar a pessoa, porque se eu não agradar, ela não vai gostar de mim. É literalmente um movimento inconsciente, a não ser que ela já tenha buscado um processo de autoconhecimento. Se for alguém que me acompanha, por exemplo, nas lives do Instagram, eu sempre falo desse assunto. Então, eu tenho imersões que falam sobre feridas emocionais, né? Agora, o livro Mulher de Coragem vai ser lançado dia 4/8 agora, e a gente fala sobre as feridas emocionais. Mas se ela nunca teve contato com isso, com esse assunto, ela não sabe. É literalmente inconsciente. A pessoa que não tem a informação, ela não sabe distinguir. É por isso que é importante informar-se. Fala mais do livro, Lília. O que é que você aborda nesse livro? Qual que é o título? São Mulheres Guerreiras, é isso? Não, Mulher de Coragem, Mulher de histórias que Coragem, confundi. encorajam. Mulher de Coragem, histórias que encorajam. Eu tenho uma comunidade que chama Mulher de Coragem, que é uma terapia em grupo, é um ambiente ali seguro, onde a gente tem autoconhecimento e a gente dá um novo significado para aquelas dores emocionais e todas essas feridas que a gente falou. Então, ressignificação das dores e das feridas emocionais. Então, lá dentro, essas mulheres tiveram muitas transformações. Transformação, assim, de transformar a vida mesmo da água para o vinho. Por quê? Depois que olhou para dentro e curou essas feridas. E aí, nesse livro, essas mulheres estão contando as suas histórias de transformação, o depoimento delas. E eu falo sobre coragem, falo sobre as feridas emocionais, sobre identidade, sobre o falso eu, sobre o verdadeiro eu. Eu abordo todos esses assuntos dentro do livro. O livro está bem lindo, muito gostoso, muito fácil de ler, numa linguagem bem simples, não é um livro técnico, é realmente para a pessoa dar olhar ali e ela saber entender o que são essas feridas, o que está travando ela, o que está paralisando ela, e como que ela pode ter uma vida mais leve, plena e feliz. E aí, logo em seguida, tem os depoimentos das mulheres, contando como que elas foram transformadas dentro da comunidade Mulher de Coragem. Aquilo que nós falamos antes, né? A informação, quando a pessoa tem conhecimento, ela sabe, ela tem a percepção e, inclusive, sabe o momento certo de buscar ajuda. Sim. Às vezes, na maioria das vezes, Salatiel, infelizmente, a gente não sabe a hora de procurar ajuda. Eu até sempre falo assim para as pessoas: não troque o importante pelo urgente, porque senão o importante vai virar urgente. Porque a tendência nossa, do ser humano, é buscar ajuda só quando o negócio está muito ruim, só quando não tem jeito mesmo. Então eu falo, gente, não espera ficar ruim, não espera não ter jeito mais, não espera doer demais, né? Porque se você cuidar da base do que é importante, que é o seu eu, que é olhar para dentro, é cuidar de você, é você estar bem, o resto vai bem. Agora, se você espera as coisas ficarem ruins para poder buscar ajuda, aí pode, às vezes pode ser tarde demais, ou então pode ser bem mais desafiador. Mais Então, o danoso. importante é a pessoa entender, você precisa cuidar de você primeiro. O eu é a base. Lília, muito obrigado pelas informações, por compartilhar um assunto tão importante conosco e volte outras vezes para tirar nossas dúvidas. Sim, com certeza. Só convidar que eu volto. Obrigada, Salatiel, e Deus abençoe. Obrigado você também pela companhia. Eu te espero para o nosso próximo bate-papo aqui no Doutor TV. Mas você pode nos acompanhar também nas redes sociais, especialmente no nosso perfil no Instagram. Tem conteúdo diariamente para você, @canal Doutor TV. Te vejo lá.